O caso é que, assim, esse conde de La Pérouse, que é um conde francês, fez a primeira viagem de circunnavegação do planeta. Isso em 1736, né? Se não me engano, que eu botei no poema. Ou seja, a primeira metade do século XVIII, um francês cria uma expedição altamente revolucionária, que era uma expedição exclusivamente científica, não era para colonizar, não era para... Era simplesmente de reconhecimento e, obviamente, para fazer algum comércio com as colônias espanholas, né? E porque ele foi a serviço do rei da Espanha. E o que que ele faz? Ele faz esse percurso que eu tento citar ali no poema. Ele sai da França, dá a volta pelo sul da América, para em Florianópolis, na época era a Ilha de Desterro. Ele escreve uma carta nesse momento descrevendo como era a vila Nossa Senhora do Desterro e envia a carta para a Inglaterra. Existe essa descrição dele, que é um documento precioso, né? Primeira metade do 18 tem alguém descrevendo como era Florianópolis. Continua a viagem, contorna o Cabo Horn, passa pela Ilha de Páscoa e de lá ele vai direto e reto até o Havaí e sobe do Havaí até esse lugar no Alasca, extremo norte da costa oeste dos Estados Unidos, onde ainda não tinha tido contato com o homem europeu, digamos assim, ou seja, lá viviam povos originários. E dentre esses povos, o povo Tlingit. Eu fui pesquisar e esse povo existe até hoje, alguns descendentes, eles têm inclusive uma grande reserva ambiental deles lá, né, que eles preservam e eles cuidam. Aí vejo, esse é o ponto de vista do francês La Pérouse, um homem altamente civilizado, né, na França do século XVIII, que era altamente o pico. Século XVIII, gente, é o século do iluminismo, do enciclopedismo. Então esse sujeito sai da França assim com aquela visão não do colonizador, mas do cientista, né, para o qual o mundo é um objeto de estudo. Do ponto de vista dos Tlingits, que era esse povo originário que estava há milênios e milênios vivendo lá no Alasca de boas, sem nenhum contato com a Europa, com nada, né? Eles tinham entre si uma cosmogonia muito interessante, que é o seguinte: existia um deus central chamado Corvo, só que esse deus tinha uma configuração muito interessante. O corpo do corvo era preto, como um corvo, só que as asas eram brancas. E se você olhasse diretamente para esse deus, para o corvo, você virava pedra, você paralisava e morria. Pensa esse povo no Alasca, na porra do fim do mundo do Alasca, vivendo há milênios acreditando nessa cosmogonia. De repente, do nada, eles olham para o mar e veem as caravelas do La Pérouse. Você sabe que uma caravela, naquela época, eles besuntavam o casco de breu. Breu é em forma de piche. Passavam petróleo para impermeabilizar o casco. Ou seja, uma caravela é um corvo exatamente dentro da configuração. Quer dizer, que chance de acontecer isso historicamente? Eles justamente chegaram uma população que acreditava. Quando eles viram aquilo, eles correram imediatamente para dentro dos seus iglus, suas casas lá, e ficaram lá, amedrontados, porque, ora, óbvio que é o Deus Corvo que veio aqui para nos punir. Apocalipse, now, né? Aí que gerou essa situação meio constrangedora, afinal eles iam ficar até quando escondidos? E daí, de fato, isso quem conta é o próprio Le Pérouse, porque a gente tem os relatos, alguém lá da tribo, que era um dos guerreiros mais antigos, se prontifica e diz, não, eu vou. Eu vou. Se tiver que morrer, que seja assim, que eu morra pelas mãos do Criador, né? Aí eles botam ele num bote, ele dá uma volta, pega uma coisa e daí chega até a caravela de La Pérouse e lá chegando ele percebe, não, são pessoas, isso aqui é um navio grande, etc. E a partir dali eles fazem comércio. E é um comércio positivo para ambos. O La Pérouse fica um tempo ali, depois ele segue viagem. Aí ele continua, ele sai lá no extremo da Oriente, né? E daí acaba depois encalhando e o navio desaparece completamente na costa da China. E daí a gente não tem mais notícias do La Pérouse até o século 1818, século XIX, quando alguém lê, um antropólogo lê num jornal indiano que ele que relatos de moradores locais tinham tomado conhecimento de mosquetes e de artefatos de guerra que não tinham nada a ver com aquela região décadas atrás. É inacreditável a história assim, do La Pérouse, e é uma coisa que não se fala muito, né? Eu não tinha conhecimento da história.
A ideia é, comparando agora os dois eventos, o mito, onde os indígenas não conseguiam enxergar as caravelas, lá no Caribe, porque as caravelas estariam fora do universo de cognoscibilidade dos indígenas, esse é um mito, e a história real, onde sim, eles enxergavam as caravelas do La Pérouse, ou a caravela. Só que eles associavam aquela caravela a algo já pré-existente dentro do horizonte cognoscível, simbólico daquele povo originário. Ambas têm algo em comum. A gente não vê o que está diante de nós. E quando a gente vê, a gente associa a um mapa de reconhecimento que já está mapeado, que já está formulado para nós, pela nossa própria percepção.